Imagine acordar numa segunda-feira comum e descobrir que, em poucas horas, um governo inteiro desmoronou. Foi isso que aconteceu no Nepal, quando uma onda de jovens tomou as ruas dizendo basta à corrupção, aos privilégios de elite e à tentativa de calar as redes sociais. Se você curte entender o mundo além das manchetes, misturando história, geopolítica e fatos que mudam destinos, já deixa o like e se inscreve no Curiosfera. Aqui a gente explica, sem enrolar, porque o que aconteceu no Nepal entre 8 e 15 de setembro de 2025 pode ecoar muito além do Himalaia. Tudo começou na segunda, 8 de setembro de 2025. O governo havia ordenado o bloqueio de diversas plataformas de mídia social dias antes, alegando novas regras e registro de empresas estrangeiras, medida que virou estupim para uma juventude já cansada de escândalos e estagnação. Em poucas horas, dezenas de milhares foram às ruas, e os confrontos escalaram. O exército impôs toque de recolher. Prédios públicos foram atacados e incendiados. O país mergulhou no caos. Na terça, 9 de setembro, o inimaginável KP Sharma Oli, primeiro-ministro e líder do CPN-UML, um dos principais partidos comunistas do país, renuncia sob pressão. Foi a crise política mais letal em décadas. A partir dali, as ruas começaram a esvaziar, mas a pergunta ficou: quem assume e para quê? 3 dias depois, 12 de setembro, surge um nome de consenso entre os manifestantes e as Forças Armadas. Sushila Karki, ex-chefe da Suprema Corte, conhecida por uma postura linha dura contra a corrupção. Ela se torna a primeira mulher a liderar o Nepal, primeira-ministra interina, com a missão de pacificar o país e organizar eleições. Em seu primeiro pronunciamento, Karki pede calma, reconstrução e foco na boa governança. Quem guiou essa virada? Um movimento jovem, horizontal e digital, com protagonismo da ONG Ami Nepal e de Sudangurum, que usaram Discord e Instagram, mesmo com bloqueios, para coordenar atos, checar boatos, mapear hospitais e pressionar por nomes técnicos no governo de transição. Eles não querem cargos, mas querem influenciar regras e cobrar resultados, e foram decisivos para a escolha de Karki. O balanço humano é duro. Pelo menos 72 mortos e mais de 2.100 feridos após a repressão e os incêndios que varreram Katmandu e outras cidades. Em respeito às vítimas, Karki conferiu status de mártires aos manifestantes mortos, numa tentativa de virar a página e reconhecer publicamente a dor das famílias. Parlamento dissolvido, prédios do governo e da justiça danificados. A fatura da reconstrução ainda é incerta. Na segunda, 15 de setembro, Karki começa a montar o gabinete interino com 3 nomes de perfil reformista ou anticorrupção. Rameshwari Prasad Kanal, Finanças; Kulman Gising, Energia, célebre por acabar com os apagões; e Om Prakash Aryal, Interior, advogado de direitos humanos. E anuncia o objetivo central: eleições em 5 de março de 2026. O recado é claro: 6 meses para estabilizar, reconstruir e preparar o voto. Mas para entender por que um governo comunista caiu, a gente precisa olhar o fio da história. O Nepal viveu uma guerra civil, de 1996 a 2006, entre a monarquia e os maoístas, que terminou no acordo de paz. Em 2008, a monarquia foi abolida e o país virou república. Em 2015, veio a nova Constituição. Desde então, o Nepal alterna governos e coalizões, e os partidos comunistas mantiveram força eleitoral. Só que, com o tempo, promessas de reforma travaram, escândalos se repetiram e a paciência pública se esgotou. Foi nesse caldo que a proibição das redes virou gasolina. E o que muda agora? Primeiro, a agenda. Karki fala em boa governança, transparência em contratos, investigações de abusos e reconstrução do que foi queimado, de ministérios e parlamento a residências oficiais. Segundo, o processo. A meta é chegar a março de 2026 com eleições nacionais e temperatura social mais baixa. Terceiro, o fator jovem. O movimento que derrubou o governo promete não virar partido, mas seguir pressionando por reformas, inclusive no desenho constitucional. Se vai dar certo, vai depender do quanto o sistema político aceita ceder, e do quanto os jovens mantêm coesão sem liderança única. Há também riscos. O Nepal carrega histórico de fragmentação partidária e governos curtos. Se os velhos caciques se reorganizarem e as promessas travarem, a frustração pode voltar às ruas. Por outro lado, se o interino entregar sinais rápidos, como investigações críveis, publicização de contratos e planos de emprego para a juventude, a eleição pode virar plebiscito pela limpeza do sistema. No fim, o caso nepalês deixa 3 lições. Primeira, em países com juventude numerosa e alto uso de redes, bloquear plataformas pode acender o pavio, e não apagá-lo. Segunda, movimentos horizontais podem derrubar governos sem necessariamente querer o poder, mas isso exige instituições abertas para negociar transições legítimas. Terceira, anticorrupção sem entregas socioeconômicas corre o risco de soar só punitivismo.
O mundo vai assistir-se, no Nepal, a palavra de ordem vira mesmo reconstrução. Se você chegou até aqui, já sabe que o terremoto político do Nepal não foi obra do acaso. Foi a colisão de uma geração conectada com um sistema exausto. Nos próximos meses, a gente vai acompanhar cada passo dessa transição. Então se inscreve, ativa o sininho e compartilha este vídeo com aquela pessoa que ama entender o mundo com profundidade. Também comenta aí qual a próxima curiosidade e notícia você gostaria de ver no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até o próximo Curiosfera.